Oi, meus amores! Faz tempo que eu não apareço por aqui, né, para conversar com vocês um pouquinho sobre as minhas experiências de vida. Às vezes as coisas vão acontecendo, a gente meio que se distrai, a gente meio que fica envolvido, ocupado, né, com tantas coisas e acaba esquecendo de fazer o que precisa ser feito. Faz um tempinho que as pessoas vinham me cobrando, e aí, cadê os vídeos? E eu vou fazer. Mas assim, galera, o assunto de hoje é exatamente esse, né? Quando a gente sabe o que deve ser feito, quando a gente sabe qual o caminho seguir, e às vezes a gente acaba se distraindo com tantas coisas, né? Com tantas adversidades, com tantas obrigações, até mesmo para fugir mesmo, né? Hoje eu não tô afim, hoje eu tô cansado, cansada, né? E a gente vai procrastinando, né? A gente vai enrolando e não fazendo o que deveríamos fazer. E às vezes a gente precisa levar um chacoalhão, né? Às vezes a gente precisa passar por alguma situação para a gente voltar para a rota, né, de início, voltar ao caminho que a gente já sabe que deve seguir. Quando a gente sabe o caminho, quando a gente sabe o objetivo, quando a gente sabe aonde precisa chegar, fica mais fácil, né, de a gente recalcular, de a gente retornar ao centro, retornar ao caminho principal. Hoje eu estou nessa condição, né? Hoje eu sei qual que é o meu caminho, eu sei qual que é o meu objetivo, e quando eu me distraio, eu consigo voltar, né, para essa rota, eu consigo voltar para esse caminho. Mas eu também já estive nessa outra posição, de não saber a minha rota, de não saber o meu objetivo, de não saber aonde eu tinha que chegar, o que eu tinha que fazer. E eu posso dizer para vocês, galera, é uma tortura. É como um novelo de lã todo emaranhado, onde a gente tenta achar a ponta e não consegue. A sensação é que a nossa mente está travada e a gente não consegue dar um passo sequer. Hoje eu consegui colocar essas questões em ordem na minha vida, consegui entender qual que é o meu objetivo, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito, mas ainda existe aqueles momentos em que a gente se distrai, aqueles momentos que alguma coisa acontece para fazer a gente se desviar da rota principal, e é engraçado como todas essas coisas acontecem, né? É engraçado como tudo isso vem e a gente fica tentando entender o porquê que tudo isso está acontecendo, né? O que eu preciso entender, o que eu preciso aprender. E hoje eu cheguei a essa conclusão, né? Que dentro desse processo a gente precisa evoluir em algumas fases, em algumas etapas, em algumas situações. E enquanto a gente não consegue evoluir nessas questões, não estaremos prontos 100% para cumprir o nosso propósito. Porém, de 100%, a gente já andou aí 40%, 50%, 60%. Então, esses 40%, 50%, 60% são fases que a gente já passou e que a gente já aprendeu. E que a gente também pode compartilhar. Então chega a ser assim engraçado essa forma, né, de aprendizado e compartilhamento. Hoje eu passei de algumas fases e posso compartilhar com vocês essas fases que eu já passei. E eu acredito muito que esse é o real sentido da vida. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai passando esses conhecimentos, o que aprimora esse conhecimento em nós, né, mesmos, e ajuda outras pessoas a se entenderem também. Então, assim, hoje a minha passagem por aqui não estou 100% ainda, tenho muita coisa para aprender, mas o que eu já aprendi, eu consigo compartilhar com você. Bora compartilhar, meu povo? Bora se ajudar?